Olá, povo da internet, amigo do agronegócio, tudo bem? O assunto deste vídeo é a safra 2020 de amendoim no estado de São Paulo, que é o maior produtor brasileiro de amendoim. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com o Rossato Júnior, que é presidente da Coplana. Coplana é a maior cooperativa de amendoim do Brasil, né, Rossato? Olá, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Parabéns aí pelo novo desafio e o meu agradecimento pela oportunidade e saudação aos seus seguidores aí que te acompanham agora digitalmente. A Coplana, sim, do ponto de vista das cooperativas, nós somos a principal cooperativa que tem, dentre os negócios, o amendoim como uma das opções de negócio para os seus cooperados, né? O cooperativismo tem, inclusive, crescido na questão do amendoim, até por essa aproximação que existe da organização com o produtor e poder alavancar a cultura, já que ela é muito exigente nos tratos culturais no campo, precisa de um acompanhamento de perto, assim como nos processos pós-colheita, na questão da aflatoxina, que é um grande vilão e um grande desafio da cultura. Vamos falar sobre safra, né? Safra 2020. A gente tem acompanhado as principais culturas aí, seja da parte de fruta, questão de colheita também, soja, e o pessoal tem comemorado produtividade, boa produção. Em relação ao amendoim, foi também um ano positivo a colheita, que está praticamente encerrada aqui no estado de São Paulo? Gustavo, foi um ano espetacular para a cultura do amendoim. É um ano para o produtor tirar uma foto e colocar na parede para ser lembrado. É uma safra muito produtiva para a maioria dos produtores, com uma qualidade também excepcional e preços também muito interessantes. Então, normalmente em agricultura, preço e volume seguem rotas antagônicas. Normalmente, safras em que você produz muito, na relação oferta-demanda, o preço cai. E vice-versa. Nós estamos vivenciando na cultura do amendoim, na cultura da soja também, inclusive, o oposto, um alinhamento entre demanda, oferta e a questão dos preços. Ou seja, nós estamos vindo de uma safra extremamente produtiva, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, com sim, quase nenhuma exceção de região que teve algum percalço pontual de falta de chuvas, uma distribuição perfeita delas e preços que foram, inclusive, aumentando à medida que a colheita transcorria. Então, uma safra em que você tem volume, tem preço e é para ser lembrada e fotografada e colocada na parede. Falando em números, né, acima de 500 mil toneladas, né, no ano passado foi um ano bem mais complicado, né? Esse ano parece que em torno de 20% superior a 2019. Perfeito, Gustavo. É até uma comparação injusta, porque nós estamos falando da safra 18-19 como uma das piores safras dos últimos 10 anos. E a hora que a gente vem para esse ano, nós estamos falando de uma das melhores e talvez a melhor safra dos últimos 10 anos na questão volume e preço. Então fica uma comparação injusta e aí ela acaba, o delta acaba sendo dilatado. A gente parte numa comparação numa safra terrível e vai para uma comparação totalmente oposta com uma safra espetacular. Então a gente sai de 422 mil toneladas no ano passado e facilmente a gente vai passar de 500, inclusive dá para beliscar aí 600 mil toneladas aí, com certeza, tendo em vista até os últimos números oficiais que são da Conab e que são lá da virada do ano, que ainda não tinham capturado esse aumento realmente da produção com a chegada da colheita. Quem nos acompanha e não é da cultura do amendoim, é de outras culturas ou é de outros estados, talvez não acompanha, né, o que é a pujança do amendoim aqui no estado de São Paulo. Como eu disse lá no início, o estado de São Paulo é o maior produtor, 95% da produção está aqui, né? E vem se expandindo muito nos últimos anos, na última década, principalmente continua ainda como a alternativa, né, a ferramenta para a renovação dos canaviais aqui, já que o estado de São Paulo é o destaque na produção de cana, consequentemente acaba puxando também o amendoim. Puxa, Gustavo, tem um estudo recente do Instituto de Economia Agrícola. A produção de amendoim ela cresceu nos últimos 10 anos a uma média de 12% ao ano.
Uma safra um pouco mais, uma safra um pouco menos, mas na média 12%. São 2 dígitos e aí um número relevante. Hoje a gente está chegando aí em torno a 200 mil hectares, 180 a 200 mil hectares de área cultivada no Brasil. É algo que já nos posiciona perto dos grandes produtores de amendoim. Em exportação, o Brasil já é o 5º maior exportador, fica atrás de Índia, Argentina, China e dos Estados Unidos. E o Brasil se coloca aí como um grande exportador, com um amendoim de qualidade e como um dos poucos países que possui a oportunidade de expansão na cultura. Se nós pensarmos em cana-de-açúcar hoje, 9 milhões de hectares aí no Brasil, e pensar que 15% disso, na média, tem suas áreas destinadas à reforma dos canaviais, nós estamos falando em algo em torno de 1.300.000, 1.400.000 hectares ano disponível para cereais, para adubos verdes. Hoje o amendoim está ocupando 1/6 disso, 1/7 dessa área. Então, a hora que você olha a oportunidade que existe na cana-de-açúcar, como você citou, e o que representa hoje a cultura do amendoim e os outros países que se apresentam como grandes produtores e com limitações de expansão, o amendoim, sim, passa a ser uma baita oportunidade de agregação de renda aos produtores e de divisas para o nosso país. Você comentou a respeito das exportações. Hoje, a maior parte dessa produção vai para exportação, o consumo interno ainda não tem destaque. Por que eu pergunto isso? Porque nos últimos anos, não sei se expressão minha como consumidor também, a gente percebe uma maior presença de produtos, né, de derivados de amendoim no supermercado, né? Vocês estão aproveitando também essa oportunidade do mercado interno, que está em expansão, existe possibilidade de crescimento, ou ainda o foco ainda é lá fora, ainda que tem do mercado já, digamos, acho que mais sólido em amendoim? Joia, excelente pergunta, Gustavo. Nós enxergamos como os dois mercados como oportunidade para a cultura, e aí o Brasil deve enxergar sim. Primeiro tem que situar que nós somos, até dentro do momento que a gente está falando de que dádiva o Brasil não ter desabastecimento de alimentos no momento que a gente está vivendo, enquanto outros países que não têm uma agricultura pujante e dependem da importação de alimentos, de comida, passa a ter, nesse momento, o seu abastecimento interno em xeque, porque depende de outros países para supri-los. O Brasil não. Há muito tempo o Brasil, em diversos alimentos, em diversas culturas, ele é superavitário, ou seja, ele gera excedentes para exportação. É o caso do amendoim. A gente gera aí hoje em torno de 60% até 70% de todo o amendoim produzido, ele vai para exportação. E deve ir para exportação, seja como grão, seja como óleo, porque se a gente deixar aqui dentro, nós não temos mercado para poder absorver toda essa produção brasileira de amendoim. Joia, se faz sentido exportar, faz sentido também desenvolver um mercado interno, que ele é muito incipiente ainda. Nós estamos falando de um último dado do mercado que mostra que o consumo médio per capita ano do brasileiro é de 1 quilo de amendoim. Os Estados Unidos têm 6 quilos de média. Ok, nós fomos para uma comparação que a gente está falando do país que, em termos per capita, junto com a China, seja um dos grandes consumidores de amendoim no mundo. Mas isso mostra o quanto que a gente pode atingir. 6 quilos de amendoim é o consumo médio do norte-americano. Nós estamos com 1 quilo apenas. Então, tem uma oportunidade interna de desenvolver, e aí você citou muito bem a questão de passas de amendoim, de produtos semi-elaborados, de snacks, chocolates que passam a ter o amendoim até como uma fonte de proteína vegetal mais barata e de qualidade tanto quanto castanhas nobres e que tem uma dificuldade de certificação e de sustentabilidade também. São culturas perenes, né? Caso de avelã, de macadâmia. Então, o amendoim se posiciona bem para isso, como um substituto dessas amêndoas nobres, com um valor mais barato para a indústria de alimentos tê-lo e com características nutricionais tão boas quanto. Então, tem uma oportunidade no mercado interno e tem o mercado externo também, que o mundo vai demandar mais amendoim.
A China é o maior produtor e o maior consumidor de amendoim do mundo e está começando a se tornar uma importadora de amendoim voraz. Hoje ela já exporta um pouco, que é o amendoim de qualidade do seu mercado interno, ela põe para fora e tem que suprir com amendoim de não tão boa qualidade devido aos seus padrões de exigência que não são ainda tão elevados. Ou seja, o chinês, pensando que ainda existe um crescimento populacional da Ásia, e aí China e Índia se colocam como relevantes, você tem uma oportunidade de culturas, principalmente a chinesa, que habitualmente usa muito o amendoim, seja para alimentação do grão ou seja o óleo na culinária. E aí a exportação passa a fazer muito sentido também. Mercado interno e mercado externo fazem sentido para o Brasil na estratégia para a cultura do amendoim. Ô, Sato, vamos torcer para que o setor de amendoim continue pujante. Eu gosto muito de amendoim, eu consumo muito mais, com certeza, que 1 quilo de amendoim por ano. Então, tem sempre um saco de amendoim aqui para comer como aperitivo, né? Fazer um doce, alguma coisa aqui em casa. Vamos torcer que continue pujante aqui na nossa região, gerando muito emprego, gerando muita renda, né? Claro, trazendo aí sabor para a nossa culinária. Abraço, Rosato. Obrigado, Gustavo. Também sou um apaixonado pelo amendoim. Nossos produtores também são. E estamos aqui com a nobre missão de alimentar o mundo e alimentar o Brasil. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela tua iniciativa aí no canal. Sucesso para você e um abraço a todos os seus seguidores. Obrigado. Até a próxima. Até, Gustavo.